Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É com muito prazer que a gente recebe todos vocês aqui para iniciar mais uma semana, mais um trabalho dessa semana. Que todos possam encontrar tudo que vieram buscar: saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Estamos todos aqui para ajudar em tudo que for possível. Que vocês se sintam todos bem aqui dentro. Então eu vou falar um pouquinho hoje, palestra, é sobre honrar pai e mãe. Até que ponto a gente consegue fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia. É sobre a gente conseguir entender que pai e mãe vieram antes de nós e nós, com a nossa evolução, porque tudo muda muito rápido, né? A evolução do pai, a evolução do filho, da mãe e do filho. E em questão prática, assim, é complicado a gente conseguir conciliar, porque as crianças estão nascendo cada vez mais evoluídas, cada vez mais inteligentes, mais sábias. E a gente, como pai e mãe, a gente quer ter essa proteção sobre os filhos, esse cuidado, que às vezes a gente acaba interferindo, a gente acaba planejando coisas ou querendo mostrar um caminho que não é o caminho deles. Porque segundo a espiritualidade, a gente já sabia que seríamos pais dessa criança que veio ao mundo, desse ser que veio ao mundo. Geralmente temos coisas a conviver, a ajustar, a se melhorar com esse outro ser que a gente recebe. Mas o ato de cuidar e educar uma outra pessoa, mesmo sendo nosso filho, é complicado. Porque a gente, como pai e mãe, a gente faz de tudo para que eles vão para o caminho do bem, para que eles consigam se acertar, para que eles consigam se posicionar na vida. A gente dá estudo, a gente ajuda, a gente quer ver os filhos felizes, né? A gente quer ver os filhos realizados, a gente não quer que os filhos passem pelo que a gente passou lá atrás. Então a gente tem essa sabedoria de tudo que a gente passou lá atrás e no âmbito de proteger, a gente acaba, às vezes, tirando o merecimento deles passarem, às vezes, por situação difícil, igual nós passamos. Então, eu queria falar um pouco sobre esse olhar, assim, que a gente tem, ainda mais quem tem filho único. Eu não sei se alguém aqui tem filho único. Então, assim, quando a gente tem mais um filho único ainda, parece que a gente vive mais para aquele filho, né? A gente se dedica mais a isso. E às vezes a gente acaba não recebendo tudo que dá. Mas pai e mãe se acostumam com isso. Parece que isso faz parte do reconhecimento do filho. Aí depois de um tempo, quando eles chegam lá na fase adulta, eles começam a olhar para trás e reconhecer as coisas. Mas esse honrar pai e mãe, eu acho fundamental a gente honrar a história do pai e da mãe. E daí eu falo aqui em mãe solo também, em mãe que cria filho sozinha, porque não desmerecendo hoje, que eu sei que é difícil, mas há 20, 30 anos atrás, a gente sabe quanto mais difícil era isso. Mãe que cria filho sozinha, mãe que não tem ajuda, né? Então, todos temos uma história de luta, de dor, que foi percorrido até hoje. E essa história nos deixa marcas, nos deixa sentimentos. Mesmo a gente querendo dar todo o amor, a gente erra. Pai e mãe também erram. Os filhos não vêm com manual, né? Que bom se viessem. Daí a gente apertava os botãozinhos lá, tava tudo certo, né? Mas a gente ama incondicionalmente. E eu acho que o importante disso tudo é tentar entender sempre o que acontece, o que está se passando. É o diálogo, é a conversa, né? É tentar entender os motivos, as razões.
Porque a distância, independente de ser pai, mãe, irmão, faz o amor ir diminuindo. A gente acaba se acostumando a viver longe. A vida vai passando, o tempo está muito corrido. Então, mesmo que a gente more longe, tentar não perder esse vínculo de amor, tentar não perder esse cuidado diário, sabe? De entender como é que tá vivendo, como é que tá se passando. Os pais mais velhos, tentar visitar, tentar saber se tá doente, se não tá, levar ao médico, dar qualquer ajuda que for. Eu acho que isso é honrar um pai e uma mãe. É honrar toda a história que eles tiveram, porque eles também têm a marca dos pais deles. Os pais deles também passaram por muitas coisas até chegar neles e até chegar em nós. Porque a gente sempre vai carregar um pouco da nossa ancestralidade. A gente sempre vai carregar as dores de quem não conseguiu. E nós vamos tendo essa continuação. Por isso carregamos também o sobrenome, né? Que vem de várias vidas ou anos, possamos dizer assim. Mas eu acho que honrar o pai e mãe não fala tanto assim sobre eu ajudo, eu vou lá, eu visito. Mas é tentar entender a história do teu pai, é tentar entender a história da tua mãe, é tentar entender que eles também eram pessoas como a gente e que cometiam erros como a gente e que fizeram vários acertos e que viveram e aprenderam e estão evoluindo conforme nós estamos. Então eu acho que o ódio, o rancor entre famílias, às vezes não consegue reunir todo mundo, não consegue se dar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito conversado, sabe? É tentar cultivar aquele amor que a gente sempre teve uns pelos outros da família. E tentar reunir sempre que der, estar com os nossos. É nosso sangue. Sangue não é água, né? Assim como todo mundo diz que sangue não é água. Então, assim, é tentar. É muito legal quando a gente encontra nos filhos alguma coisa parecida conosco, né? Isso é muito legal. E é isso que vai ficar. É esses pedacinhos da gente que vão ficar para outras vidas e para outras vidas. Então, eu acho que esse amor incondicional é o que vale. Independente de que fase eles estão, independente de como eles estão vivendo hoje, mas sempre tentar manter esse amor, esse carinho, essa aproximação, para esse laço não se perder, para esse laço sempre continuar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar um dos outros. Isso seja filho, seja irmão, seja vizinho, né? Mas da família é família. Então tentar sempre cultivar isso e sempre tentar entender assim a história da minha mãe, a história da minha avó, porque se a gente for olhar com o olho de pessoa normal, não com o olho assim de mãe, de vó, a gente vai ver o quanto que eles sofreram para chegar até aqui. Claro que hoje como mãe a gente também tem a nossa história, como pai, vocês também têm a história. Então assim a gente sabe das lutas diárias, das dificuldades, de todas as conquistas. Mas eu sei assim o quanto que a gente vibra quando os filhos da gente estão bem, quando estão felizes, quando tem saúde, Então é sobre isso, sabe? Porque no final a gente sabe que somos todos iguais. Se Deus o livre uma doença, alguma coisa que nos impeça de vê-los, isso dói muito. Então tentar manter sempre esse carinho com a família. Porque a gente sabe que um pensa de um jeito, um pensa do outro, e tá tudo bem. O importante é se gostar, é gostar de estar junto, naquele tempo que for se reunir, gostar de estar junto, ter esse carinho, esse amor, demonstrar amor. Porque tem muita gente que só cobra, né? Porque tu não vem aqui, porque tu não nos procura. Mas demonstrar amor, procurar também, querer estar junto, demonstrar que tá junto, sabe? Largar o orgulho, largar aquela coisa e dar abraço, dar beijo, demonstrar que gosta de estar junto. Isso eu acho importante. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre honrar o pai e mãe, na essência de honrar a história, honrar a vida, honrar tudo que essa pessoa viveu até hoje, sabe?
ter orgulho disso, admirar a história do teu pai, admirar a história da tua mãe, ver o quanto que o teu pai e o quanto que a tua mãe lutaram para conquistar o que eles têm hoje. Independente do que tenha. Se tiver só amor no coração, tá ótimo. Não é sobre ter, é sobre ser. Quem eles são hoje. O quanto que eles representam para tanta gente. Então, gente, eu deixo meu muito obrigado por esses minutinhos de atenção. E que possamos todos agora relaxar, respirar. Ah, só um lembrete, pessoal, a caixinha de doação, sempre que alguém puder contribuir, contribua, que é o que nos ajuda para manter a casa, pagar aluguel, água, luz, as despesas. Qualquer quantia já tá legal, já tá bom. Mas que possamos, então, todos nós juntos agora, rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim